Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dos nossos vídeos instrutivos, na parte de aplicação de rolamentos. Nós da ST-Roll Distribuidora sempre buscamos o melhor, te oferecer o melhor em rolamentos na sua aplicação voltado. A nossa ideia é para melhorar a sua durabilidade, a durabilidade das nossas peças que vendemos na sua máquina. Sabemos que é muito difícil chegar aonde a sua empresa chegou, por exemplo, a história que todos nós temos. Então não podemos perder nem clientes ou baixar a qualidade ou gastar na manutenção mais do que é necessário. Isso vai influenciar diretamente no nosso caixa, no nosso fluxo de caixa, que por sua vez vai atrasar o nosso progresso, o nosso investimento e assim por diante. Neste vídeo nós vamos explicar 3 modelos de separadores, que é o componente que fixa os componentes do rolamento. Pode ser separador em aço, poliamida ou bronze. Mas como saber, qual o modelo melhor na parte técnica para a gente conseguir escolher e aumentar essa durabilidade? Acompanhe comigo na tela do computador, como vocês já sabem como nós fazemos essa parte de instrução, para vocês visualizarem melhor o tipo de separador e as suas características. Acompanhe só. Opa, como é que estão? Tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa parte instrutiva desse vídeo explicando 3 modelos ou 3 tipos de separador, tá? O primeiro que a gente observa aqui é o separador de aço. Se vocês perceberem, essa parte aqui, tá vendo aqui essa foto? Este separador, esse que separa os roletes, a gente chama de separador ou gaiola. Para os mais antigos chama gaiola. Esse aqui no caso é de aço. Qual que é a atribuição, desse separador? Normalmente ele suporta mais carga do que o separador em aço, o de bronze ou poliamida. Então aqueles maquinários que têm uma carga Newton em cima dele, a pressão que é exigida em cima dos rolamentos, a indicação seria o separador em aço. Só que em contrapartida, o separador em aço ele precisa de uma lubrificação mais assertiva. Não pode, na lubrificação ou por óleo ou por graxa, ele não pode ter nenhum tipo de contaminação. Por quê? Como ele sofre um atrito muito grande por ele suportar bastante peso, bastante carga, se tiver qualquer limalha de ferro, se tiver qualquer contaminação, o que ele vai fazer com a pista? Ele vai friccionar com tanta força que vai marcar a pista. Nesta que marcou a pista, ele vai formar uma cavidade e é aí que começa o ruído nos rolamentos, por causa de contaminação do lubrificante. E o rolamento separador de aço com o outro componente também, que é em aço, o que acontece se ele aquece muito e não tem uma lubrificação bem feita para fazer esse resfriamento? Ele funde aço com aço, dependendo da temperatura que ele alcança, ele vai ficar vermelho até certo ponto que ele se funde, ele gruda um componente no outro, aí trava eixo, empena eixo, quebra a máquina toda. Então esse é o único defeito do separador de aço. O departamento de manutenção precisa tomar muito cuidado com o tipo de lubrificação. O tipo de lubrificação é um outro assunto para a gente falar num próximo vídeo. Por quê? Existe lubrificação por óleo e existe lubrificação por graxa. A grande maioria é graxa, mas a graxa existe uma característica que é o pico de gota que a gente fala, que é quando ela esquenta e derrete. Então o separador em aço, você precisa tomar muito cuidado com esse tipo de material com relação à sua lubrificação. Qual que é o outro separador? Separador em bronze, como vocês estão vendo aí na foto. Ele suporta um pouco menos carga, porém a lubrificação ela pode ser um pouco mais deficiente. Em que sentido? O separador em bronze, por ele ser desse material, bronze,
e os roletes ou esferas serem de aço, mesmo que eles esquentem, eles não vão fundir uma peça na outra, porque são materiais diferentes, entenderam? Então, aonde eu coloco o meu material, esse rolamento é de difícil acesso, o mecânico não sabe fazer a lubrificação ou ele esquece, então eu indico colocar o separador em bronze, porque ele não vai fundir, consequentemente ele não vai travar o eixo. Se o eixo trava, ele empena, ele quebra. Agora, se ele não funde, bronze e o aço, ele vai desgastar, ele vai gastar mais rápido, porém ele não vai fundir, ele não vai travar, ok? Então, aonde tem baixa lubrificação de qualidade ou é difícil acesso, separador em bronze. Quando tem boa lubrificação, um sistema de lubrificação na sua manutenção preventiva e preditiva de boa qualidade, separador em aço. Ele vai suportar mais, vai durar mais tempo na sua máquina, ok? E existe um terceiro ponto, que é esse último aqui, que é o separador em poliamida. Eu coloquei outro tipo de material porque é difícil essa linha 22.000 ter separador em poliamida. Existe? Existe, mas é bem complicado de achar no mercado, tanto nacional como internacional. Então, esse tipo de separador aqui, em poliamida, né? Então ele suporta mais rotação e alta temperatura. Esse tipo de material é geralmente usado em compressores, por exemplo. Compressores martelo, né? De alta rotação, eles precisam ser de separador em poliamida. A linha SKF e FAG são muito conhecidas por esse tipo de rolamento, de roletes fixos, né? Que é onde exige muita temperatura e muita rotação. Então a lubrificação tem que ser bem feita, principalmente por óleo, né? Ou aditivo. Então esse aqui é o ideal para que ele dure mais na sua máquina. Se colocar nesse contexto aqui de alta rotação e alta temperatura, esse material separador em aço, por exemplo, ele vai fundir uma peça na outra, vai quebrar com mais frequência e sem contar o ruído. Esse tipo de separador, ele tem uma característica de ter baixo ruído. Então, numa rotação elevada e numa temperatura elevada, existe graxas que suportam o pico de gota, lembra? Essa questão do momento que a graxa começa a derreter e pingar, então existe graxas que suportam mais temperatura, 200 graus, 250, 300 graus, né? Que ela fixa melhor na cavidade ou no separador do rolete, né? Ela fixa e não importa que aqueça, ela continua ali. Lógico, vai chegar um momento que ela vai começar a pingar. Então, esse rolamento em poliamida é para esse cenário aqui. Suporta maior rotação e maior temperatura. Certo, pessoal? Qual que é a vantagem de comprar com a nossa equipe da ST-Rol Distribuidora? Qual que é a vantagem de tudo isso? Que nós somos capacitados, né, para te oferecer e para te indicar o melhor que nós temos dentro do nosso segmento. Rolamento, retentor, correia, mancal. Nós temos essa capacitação, é o nosso mundo. Talvez o comprador, o mecânico, ele entenda da montagem. O comprador entenda dos números, aonde buscar o melhor fornecedor, o que ele precisa, de maneira estratégica para oferecer o melhor para a sua empresa. O pessoal da manutenção, a mesma coisa. Técnicas para que a máquina nunca pare, que a produtividade seja perto do 100% sempre. Mas nós, da equipe de vendas, como seu fornecedor preferido, que esperamos que seja, nós temos a capacitação técnica para te mostrar qual o melhor rolamento, qual o melhor separador, qual a melhor marca, para você aplicar no seu maquinário. Entenderam? Que às vezes vocês compram o rolamento FAG, separador em bronze, e acaba quebrando de maneira antecipada. E aí o comprador ou o dono da empresa fala, poxa, o FAG não presta. Não necessariamente. Às vezes é o tipo da aplicação. Se você colocar o mesmo rolamento FAG em aço, ele vai durar mais. Se colocar um outro tipo de lubrificação, vai durar mais ainda.
Então o nosso objetivo é vender para vocês, certo? Porém, vender um material de alto gabarito, de alta qualidade, para você ficar satisfeito. E aí sim você vai conseguir dar valor ao nosso atendimento, valor ao nosso equipamento, ao nosso produto, e tá tudo certo. Todo mundo vai ficar satisfeito no final da história, formando grandes vínculos, grandes amizades e baixo custo e alta produtividade. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo técnico dos tipos de separadores que existem. Existem outros, mas aí para o vídeo não ficar muito longo, a gente deixa para um próximo encontro que a gente vai ter aqui. Tá certo? Um bom dia, uma noite, uma boa tarde para todos. Contem com os serviços da ST Hall. Um abraço.